Paz, amados, mais uma palavra para o meu e seu coração. Abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim: orai sem cessar. Nós estaremos falando sobre adoração através da oração. Adoração através da oração. Amados, nós estaremos falando sobre adorar com nossas palavras. Adorar com palavras ditadas pelo Espírito Santo de Deus e adorar sem palavras. Eu gostaria que você nos acompanhasse com carinho, com amor, para que você possa, junto conosco, palmilhar, caminhar um pouco e falarmos sobre adoração. Nós aprendemos na lição passada sobre o culto, na primeira lição, o que é adoração? Adoração é amizade e comunhão com Deus. Amizade é comunhão com Deus. A adoração é amizade. Amados, é para isso que Deus nos fez e Ele deseja compartilhar seu amor com pessoas que possam amá-lo também. Que lindas foram aquelas tardes em que Deus andava e falava com Adão e Eva no jardim que estava plantado no Éden. E eu gostaria que, juntamente com você, que nós possamos caminhar um pouco aqui, falando sobre isso. Deus está pronto para falar com você, Deus está pronto para dialogar com você. Ao pecar, o homem fechou a porta àquela amizade íntima, comunhão, mas o grande coração de Deus procurou ainda alcançar a sua criação. No livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3, diz assim: na verdade, olha só, ama os povos. Ou seja, seus ouvidos ainda estão atentos para ouvir seu povo quando clama. E ainda podemos ter comunhão com ele através da avenida da oração. A oração não é difícil, mas também não é fácil. Não gostamos de conversar com alguém que nos ama e quem amamos também? É uma pergunta, amados. Como nestas conversas, quanto mais conversamos, mais fácil será conversar. Quanto mais oramos, mais fácil será orar e expressar nosso amor em palavras e em adoração. Primeiro, precisamos ter amizade e comunhão para que nós possamos dialogar com Deus, e Deus nos ama. Então, vamos fazer dessa forma. Adorar com nossas palavras. Amados, quero falar para você uma coisa interessante. Conhecer exemplos de diferentes tipos de oração. É importante que você possa ter esse discernimento. Quando ora, você diz algumas vezes: querido Deus, ajude-me a resolver esse problema. E começa a pontuar diante do Senhor. De vez em quando, nós começamos a fazer uma lista tão grande que até nos assustamos. Essa oração agrada ao Senhor, porque Ele quer nos ajudar em nossas dificuldades. Esta é uma oração de petição. Você começa a pedir ao Senhor, começa a colocar e listar diante de Deus as tuas necessidades. Você sabe o que é agradecer ao Senhor pelo alimento e por muitas outras bênçãos que Ele tem derramado sobre você. Esta também é uma importante maneira de orar. É a oração que chamamos oração de graça, ou seja, ações de graça. Amado, mais uma coisa interessante, talvez você tenha orado por outras pessoas ou por nações em necessidade. Esta é a oração de intercessão. E Deus pede aos seus filhos que reservem tempo para a oração intercessória. Mas há outro tipo de oração que não depende das circunstâncias ao nosso redor. Ela depende somente de Deus, dos seus atributos. Como tal, essa é a oração de adoração. É o momento que você se curva diante do Eterno para adorar, que você se prostra para ver e olhar a presença de Deus. Quando adoramos em oração, nós nos esquecemos de nós mesmos, de nossas necessidades e até das respostas que já temos recebido. Nós nos concentramos somente em Deus, nas suas qualidades eternas que não mudam, seu poder, sua fidelidade, seu amor e todos os outros atributos que são parte de seu ser. Nossa atitude não é tanta de estar pronta a receber, mas a dar. Oferecermos a nós mesmos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Muitos dos salmos escritos por Davi são orações de adoração. Quando ele estava em adoração, ele louvava a Deus pelo que ele é. O Senhor é rei, o Senhor é poderoso, ele é santo. Salmo 99. Amados, é muito bom começarmos nossas orações com adoração. Foi assim que Jesus ensinou seus discípulos a orar. Antes de fazer as petições ao seu Pai, Jesus o honrou. Primeiro, com louvor, ele disse: Pai, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6. Então, amados, nós temos que entender que é necessário nós estarmos buscando ao Senhor. Amados, eu quero falar uma coisa para você do profundo do meu coração. Nunca esqueça, adore ao Senhor com as suas palavras. Agora, nós também precisamos adorar com palavras ditas pelo Espírito Santo. Adorar com palavras ditas pelo Espírito Santo. Você me perguntaria que palavras são essas? Aqui eu quero te mostrar algumas coisas que você e eu precisamos aprender a adorar no Espírito Santo e como ajuda a vida do cristão na caminhada cristã. Antes de nosso Senhor subir aos céus, ele deu instruções específicas aos seus discípulos. Mas esperasse a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. 10 dias depois, eles foram batizados com o Espírito Santo. O sinal do batismo deles foi que todos começaram a adorar em línguas que nunca tinham aprendido. Havia pessoas por ali que viram e ouviram o que estava acontecendo. Naturalmente, eles fizeram perguntas sobre aquele significado daquilo que estava acontecendo. Pedro então respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui nós vemos o chamamento de Deus para vidas que estão aí precisando ser chamados através da pregação do Evangelho. Depois disso, muitas outras pessoas cheias do Espírito Santo, cerca de 3.000 naquele dia, porque a promessa fora feita a quantos o nosso Deus chamar. Os crentes continuam a ser enriquecidos com o Espírito Santo. Ninguém precisa ser deixado de lado. Você já imaginou porque alguém desejaria ter essa experiência? Se você já recebeu o batismo do Espírito Santo, amado, olha, você sabe algumas das respostas, mas nesta caminhada que nós estamos aqui, que nós estamos fazendo essa trilogia sobre a adoração cristã, eu gostaria que você guardasse essa palavra no coração. Amados, eu quero que você entenda uma coisa. Um amigo que fala 3, 4 línguas, ele tem um conhecimento muito grande e é importante na vida dele essa linguagem do Espírito Santo. E ele uma vez falando para mim que ele estava tão cheio do amor de Deus, disse ele, que eu o adorei com as palavras mais carinhosas que eu sei. Na língua específica ele falou. Então ele usou as que sabia em outra língua. E assim ele começou a adorar o Senhor de uma forma tremenda, de uma forma que ele nunca tinha feito. Amado, mas aqui eu quero te chamar uma coisa. Repetidamente. Acontece isso nas nossas vidas quando você começa a adorar o Senhor, porque Deus está te usando com variedades de línguas. Eu estou falando de línguas naturais, humanas, estudadas aqui na face da terra. Amado, mas eu quero te falar uma coisa. Você começa a adorar em língua estranha e você sabe, que você está falando o quanto Deus o ama, porque o Espírito Santo fala contigo e fala tanto quanto você ama a Deus. Amar, naquele momento é maravilhoso saber que finalmente você está usando as palavras apropriadas, não em outras línguas humanas, mas em línguas do Espírito Santo. Porque a linguagem é uma linguagem celestial. Nunca antes, amado, aquele amigo, pastor,
tinha sentido alegria como essa, mas ele sentiu e ele começou a se alegrar e adorar a Deus em línguas. Amado, eu quero te chamar a atenção para uma coisa: nunca será demais acentuar a beleza e a bênção de adorar o Senhor no Espírito. Durante o tempo em que estamos nessa caminhada, falando sobre a adoração cristã, eu gostaria que você guardasse essa palavra no coração. Amado, uma certa feita eu clamei ao Senhor: por que eu deveria enfrentar essa prova agora? Porque eu, Senhor, imediatamente apareceu-me na minha emoção, na minha alma, no meu espírito, palavras suaves. E como eu estava ali clamando ao Senhor por aquela situação que estava passando, e aí Deus falou para mim: olha, você está passando acerca dessa situação, porque eu quero te trazer o entendimento sobre os benefícios da adoração. Amado, naquele momento eu comecei a pensar: ah, Senhor, então é por isso que eu estou passando por isso, para que eu possa escrever e as pessoas entenderem que aquilo que eu estou passando é verdadeiro. Aquele sentimento que está na minha alma falando sobre adoração é verdadeiro. Ele disse: sim, meu filho, tu está passando por essa situação para que tu possa externar de dentro do teu coração um sentimento verdadeiro através do Espírito Santo de Deus, porque quando você está na forja, passando pela situação adversa, o Espírito Santo trabalha através dessa situação para impactar outras vidas. O que é isso, amado? É o Espírito que nos traz a presença eterna do Pai. Amados, é o Espírito que nos ajuda a orar com resultados. É Ele que nos liberta do medo e nos dá poder, amor e domínio próprio. Ele nos recorda da esperança que temos de participar da glória de Deus. Amados, adorar no Espírito nos eleva além dos problemas temporários da vida. Nós encontramos libertação quando nos concentramos no Deus eterno, que tem todas as coisas sob o seu domínio. Quão maravilhoso é glorificá-lo como ele realmente merece. Quando adoramos em língua, nós engrandecemos a Deus e louvamos a sua bondade. Amados, se você ainda não recebeu a experiência maravilhosa do batismo do Espírito Santo, você pode pedi-lo ao Senhor. E agora, Ele o prometeu a todo crente. Receba isso em nome de Jesus. Amados, a terceira coisa que nós falaremos será a orar e adorar sem palavras. Adorar sem palavras, o que é isso? Amados, eu vou descrever algumas finalidades da oração, duas para ser exato, da oração silenciosa. Amados, sem palavras, como poderemos adorar o Senhor em oração sem nada dizer? Não é só possível, como também é necessário orar algumas vezes sem dizer palavras em voz alta. Duas coisas podemos quando oramos. Duas coisas podem acontecer de uma forma poderosa quando oramos silenciosamente. Uma é que podemos elevar nossos pensamentos mais íntimos ao Senhor. Ninguém mais precisa conhecê-lo. Senhor, tu me sondas e conheces. Sabes quando me aceito e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Está lá no Salmo 139. Amados, a segunda coisa que acontece enquanto estamos em silêncio é igualmente importante. Durante esse tempo, nós estamos disponíveis para esperar nele, amado. É aquele momento que nós estamos disponíveis para esperar no Senhor. Significa ficar quieto no exterior, e a quietude, amado, é interiormente, enquanto esperamos que Ele nos fale. O Espírito Santo pode trazer pensamento às nossas mentes que nos ajudarão, ou trazer textos à nossa lembrança para guiar-nos. É o momento que você ora pela palavra em silêncio ali, conversando com Deus, e Deus te mostrando as Escrituras. É então que a amizade e a comunhão na adoração mostram o seu sentido completo. A amizade não funciona só de um lado. Não há nenhuma conversa se apenas uma pessoa está falando. Duas pessoas devem falar se querem compartilhar Deus. Porque Ele quer falar conosco também. Ele quer dialogar conosco. E Ele disse para nós em Jeremias 33:3: invoca-me, olha-se, e te responderei, e anunciaste aí coisas grandes e ocultas que não sabes. Amados, talvez em nossos momentos de silêncio você já tenha esperado pelo Senhor.
e deseja aprender como fazê-lo mais. Então, te falo uma coisa, ache um lugar separado, livre de interrupções e peça ao Senhor para encher sua mente com pensamentos vindo dele. Peça a ele que o ajude a paralisar seus próprios pensamentos, recusar o que quer que seja que Satanás queira empurrar sobre você, e você terá domínio sobre os seus pensamentos, porque nós temos a mente de Cristo. Amado, Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida, que você possa glorificar o nome do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Fica na paz do Senhor. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.